Meus irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Amém? Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, quase 10 anos. Morei cerca de 12 anos em Belém e Balsas sempre era a nossa rota, rumo a Alto Parnaíba. Eu sou filho de Alto Parnaíba, o cordão umbilical foi enterrado lá, mas desde 2007 estou fora de Alto Parnaíba. Sempre que a gente vinha daquela direção ali de Carolina, Riachão, que passava por Balsas, pegava contorno, saía, atravessava a ponte, MA 006, eu sempre orava por Balsas, porque eu dizia assim, meu Deus, essa cidade tem que melhorar, essa cidade, o pessoal merece que Balsas melhore, é uma cidade tão estratégica, tão importante. Então, eram orações que eu sempre fazia quando eu passava aqui, e também pedia pela Igreja Batista aqui, porque eu sei que é uma cidade profundamente estratégica, e que tem tudo para dar uma arrancada do Evangelho, receber a manifestação do poder de Deus, um avivamento por meio de uma igreja viva, operosa, missionária. Eu sempre pedi a Deus e fico emocionadíssimo que eu acompanho as redes sociais da igreja, cada culto que eu vejo, o ministério bravo, corajoso e fiel a Jesus que Ele concedeu para o seu servo, pastor Juscelino. Quando eu vim aqui não estava bonito e chique desse jeito não. Eu acho que não tinha fogo, tinha acabado de se mudar, e hoje, olha que bênção, ar-condicionado, está tão quente. Eu falei para o pessoal, vocês já agradeceram a Deus por quem inventou o ar-condicionado? Agradeça. Olha que coisa abençoada e maravilhosa que Deus nos concede. Então, Balsas está muito bonitinha, deu uma melhorada exponencial, e a igreja também muito bacana, está bonita de se ver, a gente vê claramente, dá quase para palpar a presença de Deus na vida dos irmãos. Que Deus, pastor, continue, meu irmão, pastorzão querido Juscelino, confirmando os esforços das tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Que essa igreja continue sendo usada pelo nosso Deus. Mateus capítulo 3, abra sua Bíblia, por favor. Minha esposa Milka mandou recomendações a vocês. Por um triz, ela quase pôde vir. Não pôde. Amanhã, se deixar, eu vou mostrar a fotinha dela para vocês. Vocês vão ver. É uma sul-maranhense também. Você acredita que depois de casado com a Milka, que eu descobri que ela é taço-fragosense, eu pensei que Milka era alto-parnaibana, viu, Cleide, Rafael? Mas é conterrânea de vocês. Ela me enganou. Ela disse que era de Alto Parnaíba, depois eu vi o documento. E ela ama essa região. Todo mês de julho, nossos pés só acham o caminho do sul do Maranhão. A gente fica ali na roça que o pai dela tem em Taço Fragoso, Alto Parnaíba, que é uma terra que a gente ama demais. Mandar um abraço para vocês. Também trago recomendações da PIB de Braslândia, que é a igreja que eu pastoreio lá no Distrito Federal, Brasília, há 4 brevíssimos anos. E pense em 4 anos intensos, no meio de pandemia. Procurei, pastor, na literatura, não tinha nada falando como é que pastoreava na pandemia. Foi na raça e pela graça do Senhor. Deus concedeu graça, sobrevivemos pela misericórdia do Senhor, saímos mais fortes, saímos corajosos e confiantes na graça do eterno Deus. Ficamos 12 anos em Belém e há 4 anos estamos ali em Braslândia, e a igreja tem orado por vocês, por essa conferência, e também trazemos as recomendações. Me acompanha o irmão Sidney, que é a ovelha, levante sua mãozinha para eles se situarem, e o Robert. Cadê o Robert? Robert é filho de Sambaíba. Tá certo? A gente chegou ontem, ele cortou para lá. Cadê a mamãe? Está aí? Maria de Jesus, é membro lá da PIB. Esse sambaibense, eu não sei se é assim que fala, sambaibano, sambaibense, está para aquelas bandas tem um tempinho, é nosso administrador, um homem de Deus piedoso, servidor naquela região. É aquela coisa, a raiz dele está aí. Qualquer hora dessa, esse homem pode surpreender Sambaíba. Voltando para a região. Eu vi gente querida, vi Rafael, vi Cleide, estamos sendo recebidos pelo casal de amigos queridos, Aguiar e Ruth. Vai ser difícil, viu, Aguiar, voltar depois para a minha vida de peão, lá em Brasília, sendo recebido aí com honras de chefe de Estado. Que coisa boa. Comemos uma deliciosa galinha caipira, que a irmã Célia fez hoje, irmão Magno. Enfim, muita gente querida, colegas pastores, pastor Ranieri, Leudimar, nem dei um abraço no Leudimar ainda, e se tem outro pastor amigo aí, desculpa, só estou aqui cumprimentando, fazendo protocolo, viu, pastor, para a gente poder chegar na mensagem. Vamos ao texto bíblico, Mateus capítulo 3, parabéns pelo belíssimo tema, princípios inegociáveis. Talvez
mais do que nunca, a gente precise firmar estacas sobre as nossas convicções, sobre os valores bíblicos. A gente precisa ter muita clareza e muita convicção em tempos de tanta confusão, tanta perturbação. A gente está ficando confusa, as coisas estão ficando obscuras. É importantíssimo que pelas lentes bíblicas a gente tenha o máximo possível de nitidez, de clareza sobre o desejo do Senhor para nós. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, lerei na versão revista e atualizada. Vamos orar antes? Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno. Obrigado, Senhor, pelo santo privilégio de estarmos aqui na tua presença, cultuando ao Senhor. Muito obrigado pelos 74 anos da PIB de Balsas. Obrigado a Deus pela forma como o Senhor a tem guiado ao longo destas décadas. E porque neste tempo o Senhor trouxe o teu filho, pastor Juscelino, para pastorear, para apacentar, para cuidar, conduzir o teu rebanho. Papai, confirma os esforços das suas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta igreja, ó Deus, e as demais igrejas que o Senhor levantou nessa terra possam ser operosas e frutificar para a honra e glória do Senhor, e que a semente do Evangelho frutifique a 30, 60 e 100 por um para a honra e glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, esse momento é muito importante para nós e o Senhor sabe disso melhor do que todos nós que estamos aqui. Que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder. Somente o Senhor pode fazer o milagre de que a mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui nessa noite, da forma como apraz ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pode ler comigo, por favor? Todo mundo, versículo 2, 1, 2, 3 e arrependei-vos, porque está próximo o reino. Só as mulheres, 1, 2, 3 e cavalheiros, 1, 2, 3 e arrependei-vos, porque está próximo. Toda a igreja bem bonito. Arrependei-vos. Até algum tempo atrás, era muito comum você encontrar nas Bíblias, principalmente naquelas feitas pela imprensa bíblica brasileira, 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Não era um erro gráfico, não era folha de rascunho e anotação, embora alguns a usassem para aquilo. Elas tinham um sentido, tinham um significado. Aquelas 4 páginas em branco representavam o chamado período interbíblico, ou intertestamentário, ou como ficou conhecida, o período do silêncio de Deus. Por 400 anos, Deus silenciou. Deus não levantou nenhum profeta, Deus não levantou nenhum apóstolo. Deus agiu como alguns pais às vezes dizem assim para o seu filho: olha, eu estou chamando sua atenção, mas um dia você vai sentir falta da minha voz. Ouça o que eu estou te falando. Então Deus levantou o profeta Malaquias, um brevíssimo livro de profecia, apenas 4 capítulos. Ele encerra o conteúdo daquela profecia chamando o povo ao arrependimento. O povo cada vez com o coração mais endurecido, mais endurecido. Então Deus cumpre a sua palavra. Deus não levanta por 400 anos, e aquelas 4 páginas em branco representavam isso, nenhum profeta. Eles entraram num jejum rigoroso e absoluto, sem ouvir nenhuma profecia da parte de Deus. Quando Deus quebra o jejum de palavras, rompe o silêncio, 400 anos depois, Ele o faz por meio daquele que é considerado o último profeta da antiga dispensação, João Batista, no meio do deserto. Ele quebra aquele jejum de 400 anos e a palavra que sai da sua boca é: arrependam-se. Arrependam-se. E foi esse texto exatamente que nós acabamos de ler. O que a gente aprende com isso? Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, Deus nos chama ao arrependimento. Muita gente diz assim: o tempo resolve as coisas. Não resolve, às vezes piora, às vezes agrava. E em relação a pecado,
em relação a arrependimento e conversão, a Bíblia nos deixa extremamente claro exatamente isso. Quanta gente que comete crime, e no ramo jurídico se diz assim, prescreveu, já não tem mais validade, já não tem mais efeito, você não pode mais cobrar. Mas com Deus não acontece. E essa realidade nos mostra exatamente isso. A mente de Deus continuava viva. Ele havia levantado o profeta Malaquias, chamou o povo ao arrependimento, não se arrependeram. O tempo se passou, 1 ano, 10, 100, 200, 300, 400. Quando pensavam assim, Deus já se esqueceu. Levanta então João Batista. E no meio do deserto, ele começa a clamar, arrependam-se, arrependam-se. Deus não se esqueceu de que vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, para que experimentem toda a plenitude da vontade dele para as vossas vidas. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, Deus não abre mão do nosso arrependimento e do nosso quebrantamento na sua palavra. Como eu falei, parabéns pelo belíssimo tema. Ele é oportuníssimo, extremamente necessário. Quando nós pensamos em princípios inegociáveis, não tenha dúvida que o pontapé inicial é a convicção de que o primeiro passo para a existência de uma igreja, da salvação, é o arrependimento e a conversão bíblica. Eu gastaria saliva à toa se eu falasse para você sobre princípios inegociáveis, sem primeiro chamar a sua atenção, te alertar sobre o primeiríssimo passo, que é o primeiro passo do quebrantamento, do arrependimento e da conversão em Cristo Jesus. Senão vai ser um trabalho inútil, vai ser saliva, tempo e esforço jogados fora. A única forma de ingresso no reino de Deus e de vivermos tais princípios inegociáveis é o arrependimento e a conversão. De outra forma, você não vai conseguir jamais viver os princípios inegociáveis do Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus é diferente. Ele não é um homem movido por libido, por instinto, por impulso. Ele não segue os ciclos do cio como os animais, mas ele é guiado por algo muito mais forte. Ele é guiado pelo Espírito Santo, pela palavra que está ancorada no coração do próprio Deus. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Como é que é a situação de um homem antes de Cristo entrar na sua vida? O poeta já falou, é como um defunto em pé, mas a Bíblia diz, Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos simplesmente apocalipse zumbi, um monte de defunto em pé, zanzando para lá e para cá, perambulando para lá e para cá. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim que estávamos antes de Cristo, mortos em delitos e pecados. Seguíamos o fluxo do mundo. A palavra diz que esse mundo jaz no maligno. E uma das melhores traduções para essa expressão, que não é simples, é como se esse mundo estivesse deitado no colo de Satanás. O diabo está tocando uma música e o mundo está seguindo. Aqueles que estão em Cristo estão exatamente no contrafluxo, nadando contra a correnteza, correndo contra o vento, lutando contra o fluxo natural de destruição dessa carne, dessa vida e dessa era em que nós vivemos. A única forma, não esqueça disso, de ingresso no reino de Deus e a única forma para vivermos os princípios inegociáveis é primeirissimamente dando o passo do arrependimento, passando pela conversão em Cristo Jesus. No Hipermateus você não compra isso. Você não compra essas convicções na prateleira do supermercado. Você não pede pelo Mercado Livre. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você precisa ter arrancado de dentro de si o domínio das trevas e do mal. Porque é exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer. É o que a Bíblia diz, eu acho que a gente tinha que escrever esse versículo bíblico no muro da nossa casa e fazer um quadro, uma moldura, botar na parede. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Mais uma vez, Deus esmaga a cabeça da serpente, mortifica a nossa carne e nos amolda de acordo com a vontade e para a glória de Deus. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia, abre aspas, é mais fácil você convencer um leão a se tornar vegetariano
do que uma pessoa a ser salva sem a ação do Espírito Santo. Deus precisa agir, Deus precisa trabalhar, é Deus quem nos apruma, é Deus quem nos calibra, é Deus quem nos amolda por meio da ação sobrenatural e incomparável do seu Espírito Santo e da sua palavra. Amém, igreja? Amém. Muitos líderes, irmãos, estão esgotados por estarem tentando tirar fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. Isso é um trabalho ingrato. Pensa num trabalho ingrato. Às vezes, igrejas estão inchadas. A Bíblia fala que Jesus curou uma mulher que tinha hidrópica, inchada, aquele inchaço de água. O inchaço parece que é crescimento, aquilo não é crescimento, aquilo é doença. Então, não há propósito do Senhor em que nos iludamos com o inchaço, porque o caminho é único e o caminho é Jesus. Quando ele falou que o caminho a porta é estreita e o caminho é apertado, é porque perguntaram, Senhor, são muitos os que são salvos? Ele disse, não são muitos os que são salvos, são poucos os que são salvos. Se esforcem para entrar pela porta estreita. O apóstolo Pedro falou em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você pode projetar para a gente esse texto aqui, Atos 3,19, para que a igreja, por favor, recite comigo. É um texto basilar da nossa fé, Atos 3,19. A igreja pode ler Atos 3,19, vamos lá. Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A.W. Tozer dizia que santos, não santos, são a tragédia do cristianismo. É verdade, eu concordo com ele. Santos, não santos, são a tragédia do cristianismo. Pastor saudoso Isaltino Gomes Coelho Filho, um homem piedoso de Deus, alguns o conheceram com certeza, na minha opinião, um dos melhores teólogos que a nossa denominação produziu. Quando ele faleceu, estava pastoreando em Macapá, morreu em São Paulo, eu estava em Belém do Pará, eu chorei. Não tinha contato com ele, mas sempre fui muito alimentado pelo aquilo que Deus o conduziu a produzir. Um material fenomenal, ele lidava muito bem com as línguas originais, grego, com o hebraico, e tinha uma simplicidade para pregar. Ele pregava assim, linear, ele não alterava o tom, você passava 5 horas, se fosse preciso, ouvia sem se cansar. E ele, numa das mensagens que eu ouvi, eu amo ouvir palavra bíblica, eu sempre baixo, enfim, sempre que eu viajo, saio, eu ouço diariamente, sou ministrado por Deus, por meio de colegas pastores, e eu sou muito grato a Deus por isso. E uma das mensagens, ele falou uma coisa que me marcou muito. Eu fiquei triste, mas aquilo me marcou e me alertou. Ele dizia assim, fui criado frequentando centro espírita. E fui criado nos fundos de boteco. Mas foi dentro de igreja que eu conheci algumas das piores pessoas da minha vida. É muito triste, irmãos. É muito triste quando você percebe que igrejas estão sendo, às vezes, deformadas, porque a gente parece que dá muito palco para maluco, e toca tambor para maluco dançar. A gente pode fazer isso. A gente sabe, a Bíblia nos alerta, ninguém é inocente, que sim, haveria, diz a Bíblia, joio no meio do trigo. Na mesma casa tem vaso de honra, mas também tem vaso de desonra. A gente sabe disso. Mas do que depender de nós precisamos lutar para que a igreja seja um referencial vivo da presença de Deus, para que sejamos os luzeiros de Deus nesse mundo, para que sejamos o bom perfume de Jesus nessa terra, para que todas as pessoas, ao olharem para a nossa vida, tenham um desejo irresistível de conhecer qual a causa, o motor, o que ocasionou aquilo em nossa vida. Precisamos de homens e mulheres de Deus que experimentem a regeneração que somente o Senhor Jesus pode oferecer, porque são esses homens que experimentaram o arrependimento genuíno, o quebrantamento, a conversão, a salvação. São estes homens que Deus vai usar para mudar o mundo. São estes homens e mulheres que Deus vai botar para incendiar essa terra com o fogo e o poder do Espírito Santo do Senhor.
Em nome de Jesus, precisamos crer, orar por isso e nos colocarmos à disposição do Senhor. Senhor, eu quero ser este homem. Senhor, eu quero ser esta mulher. Pai, eu quero que a minha vida seja consumida para sempre nas Tuas mãos, na Tua presença, Senhor. Assim como uma vela é gasta para iluminar um ambiente escuro, eu quero que a minha vida seja completamente gasta, consumida em favor do Teu reino, em favor da Tua igreja, para fazer a Tua santa vontade. Precisamos orar por isso. Precisamos orar por isso. Russell Shedd nos fala sobre arrependimento, nos ajuda a entender melhor, dizendo que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. É exatamente o que significa metanoia. É a mudança de mente. Não adianta você dizer, estou arrependido, lagrimar, chorar, prantear, uivar, berrar, se não há frutos, evidências de arrependimento e transformação em sua própria vida. Spurgeon também dizia que pecado e inferno estão casados, a não ser que arrependimento anuncie o divórcio. João Batista proclamava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, como eu falei, é a metanoia, é a mudança de mente que vai gerar a mudança de comportamento na vida dos homens, na vida das mulheres de Deus. A Bíblia nos fala que o pecado, Romanos 6,14, não terá domínio em nosso corpo mortal. Quem mentia, não minta mais. Quem furtava, roubava, não roube mais. Quem se prostituía, não vai se prostituir mais, porque ali agora está um novo homem de Deus. Tem gente que é freguês de Satanás. Satanás não tem mais trabalho nenhum, elas próprias se oferecem para ele. E a Bíblia diz, não ofereçam os seus corpos ao pecado. Irmãos, às vezes em rede social, a gente vê cada obscenidade de crente, às vezes tem que ir deixando de seguir muita gente, pelo amor de Deus. Guarde-se para o seu marido, guarde-se para o seu esposo, guarde-se para a sua mulher. Os homens e mulheres de Deus precisam ser pessoas que vão cintilar, reluzir a glória e a majestade de Deus. Todo mundo está muito cansado, todo mundo está exausto do mesmo que tem aí. Precisamos de pessoas diferentes. Precisamos de homens e mulheres que mostrem pelo seu proceder que nós somos diferentes. A gente não é apenas esquisito, mas somos homens e mulheres em quem se pode confiar. Hoje conversei com o irmão Aguiar à tarde, contei algumas experiências que, falando, não dói tanto quanto foi vivê-las. Então, momentos difíceis em que você percebe que houve um grande desgaste em relação à imagem dos homens e mulheres de Deus. Irmãos, quando a gente foi comprar, acho que nosso segundo carro, e aí minha esposa era servidora pública em Belém, foi, a propósito, o segundo concurso público que ela abriu mão para me acompanhar. E aí é diferente, você já foi fazer financiamento, você já deve ter percebido que o servidor público é diferente. E aí eu disse, a gente está querendo um carro e vamos dar o nosso de entrada, ou vender e dar esse valor de entrada e financiar o restante. Ah, beleza, vai ser em nome de quem? Isso da minha esposa. Qual a profissão dela? Falei, muito bem, já fui pegando os dados. Vou pegar os dados do senhor também. Eu disse, não precisa não. Não, vou pegar sim, senhor. Não precisa, vai dar certo. Não, vou pegar, vai ser melhor. Sabia, era pastor. Aí eu disse, tá bom, tá querendo, pois pega aí. Não vou dizer que é profissão, uma ocupação, ministério. Sou pastor, calor. Eu disse que era pastor, homem calor. Eu disse, eu falei? Eu disse que não precisava. Ele disse, pastor, a financiadora vai te ligar. Quando eles te ligarem, diga que você é microempresário. Fale que você é comerciante. Ele falou isso. Diga que você é traficante de drogas, mas não diga que você é pastor. Porque se você disser que é pastor, não vai passar. Irmãos, eu fiquei em choque. Fiquei perplexo com aquilo. Arrasado. Disse, meu amigo, pelo amor de Deus, que conversa é essa? Pastor, hoje, alguns pastores são considerados, para as financiadoras, risco altíssimo de inadimplência. Naquele dia, eu chorei igual uma criança. Disse, meu Deus, o que fizeram com a igreja do Senhor nessa terra? Por que fizeram isso, meu Deus? Senhor, ainda alcancei um pedacinho de tempo lá atrás.
Chegava no lugar e dizia assim, é pastor, é crente, a pessoa dizia assim, leva o comércio inteiro, não precisa nem assinar. E hoje, irmãos, por causa desses falsos cristãos, desses corruptos, tem palavra mais pesada aqui na ponta da língua, mas você não merece ouvir, por causa dessas pessoas, bota todo mundo em vala comum. Aí eu falei também uma experiência que lá em Belém tinha uma ovelha, engenheiro novo, um jovem engenheiro, e ele se converteu e muito feliz com aquela ação de Deus na sua vida, o batizei. Eles estavam num apartamento lá e o pai, que não era convertido, a família dele inteira não era convertida, somente ele e a namorada que eram da igreja. Aí o pai disse assim na mesa de refeição, todo pastor é ladrão. Aí no meio da refeição, pai, eu te amo e te respeito demais. Todo pastor do mundo pode ser ladrão, o meu pastor não é, eu tenho certeza. Então com aquilo, irmãos, eu fui percebendo que o nosso antídoto contra todo esse desgaste é sermos diferentes. É poder vir pregar num ambiente desse, olhar no olho de qualquer mulher que está aqui, ou na transmissão, acho que tem uma câmera ali, sem medo de que se levante e diga assim, você não tem moral para isso. Você não tem, porque eu sei o que você fez no verão passado. Não é por causa do passado, é por causa da incoerência. É por causa da hipocrisia. A gente só vai conseguir viver princípio inegociável se primeiro nós entendermos que não é porque ninguém está olhando, mas é porque nós temos a consciência do Evangelho. Nós não somos mais guiados por impulsos, por instinto, por libido, mas somos guiados pelo Santo Espírito de Deus. O pneuma de Deus, assim como foi soprado em Adão lá no início, Deus soprou o seu Espírito Santo, que escolheu fazer em nós e de nós a sua morada. Ele veio habitar em nós, é Ele quem bota freio, é Ele que faz com que você possa dar em qualquer lugar desse país, onde ninguém te conheça, ninguém está te olhando, monitorando, e mesmo assim você diz assim, eu não vou pecar, eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Não é porque alguém vai descobrir, ou pode me flagrar, filmar, fotografar, mas é porque a consciência e o temor que eu tenho a esse Deus não me deixam ir além, não me deixam pecar. É isso, irmãos, é uma luta diária. E a batalha, a vitória de hoje não acumula saldo para amanhã, é uma luta diária, que somente os salvos, os comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo podem contar com a dianteira e com a retaguarda do Santo Espírito de Deus, que firmam os nossos passos, que nos ajudam a enxergar todas as coisas. O homem sem Cristo, o homem que não converteu-se ainda, é um homem morto em delitos e pecados. Quando aquele cantor Cristiano, eu sempre quero confundir Cristiano Araújo com Cristiano Ronaldo, Cristiano Araújo, né, que era o cantor? Quando ele morreu, eu estava ainda em Belém, aí por acaso chegou, gente, que terror, aí chegou, não sei se foi WhatsApp ou por outro meio, o vídeo do camarada morto no necrotério. E assim, um vídeo muito pesado. Eu disse, gente, se aquele homem estivesse vivo, ninguém faria aquilo com o corpo dele, não. Mas ele estava morto. E porque ele estava morto, 2 pilantras, talvez 3, sei lá, puderam filmar, fazer tudo aquilo à vontade. Porque o morto está inerte. Ele não tem desejo nenhum, ele não tem vontade, ele não tem reação. E é exatamente assim a condição de homens e mulheres que ainda não foram salvos por Jesus. Elas pensam que sabem o que estão fazendo, mas estão simplesmente sendo guiadas pelo fluxo desse mundo e sendo marionetadas por Satanás. Elas não sabem o que estão fazendo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que ouve essa palavra, se você não converteu ainda, entenda que Deus não fez você para viver nos lixeiros dessa terra, revirando tambor de lixo. Sua fome não é por homem nem por mulher. Sua sede não é uma sede que não cabe na lata. Você foi criado para mais e melhor. E você só vai experimentar isso em Cristo, porque é Ele que vai nos dar clareza sobre todas as coisas. Se diz que quanto água salgada, quanto mais você bebe, mais você tem sede. Se uma pessoa ficar à deriva, perdida no mar, no oceano, para ela não morrer de sede, às vezes é preferível, já aconteceu várias vezes isso, ela tomar a própria urina
do que tomar água do mar, porque o nível de salinidade é infinitamente maior. A água salgada, se a pessoa beber, quanto mais beber, mais sede vai ter. E assim são as coisas desse mundo. Deus não fez a gente para ter esse apetite por coisa errada. Deus tem um plano santo para a nossa vida. Deus não fez um homem para ele se incendiar de paixão, de inclinações por uma criança, mas existe a pedofilia. Deus não fez um homem para ter atração, eu estou tentando medir as palavras porque parece que tem criança aqui, para ter atração por animal. Mas existe, inclusive, um tipo penal chamado zoofilia, relação prática com o animal. Deus não fez um homem para ter atração por um outro homem, uma mulher, para ter atração por uma outra mulher. Isso tudo é o pecado, que significa exatamente, literalmente, errar o alvo. E é importante que a gente compreenda isso, senão vamos pensar e continuar pensando que o que a gente precisa é grana. E vai ter grana, vai lutar, vai trabalhar e vai conseguir, sim, e vai dizer assim, ainda não estou satisfeito. Teve um homem que teve tudo aquilo que nós, pobres mortais, pensamos um dia em ter, ou pensamos até hoje em ter. Ele teve muita grana, ele teve muito dinheiro, muito prestígio, muita fama, teve muita mulher, Salomão. E quando chega no fim dos seus dias, ele diz assim, eu entendi que tudo isso foi como correr atrás do vento, não compensa. O que é a nossa vida, irmãos? A gente está se matando pelo quê? Todo sepultamento que eu vou fazer, e nos últimos dias eu fiz 2, eu digo assim, por favor, não se desintegrem. Porque se a pessoa deixar um terreno baldio, cheio de lixo e animal morto, o pessoal na hora cria o olho grande por aquilo ali e a família se dissolve. Às vezes a gente está lutando não é para deixar conforto para a família, é para deixar uma bela do encrenca. Cuidado, cuidado. O que você precisa não é simplesmente a estética, isso aqui é carcaça. Penso que ninguém definiu melhor do que o apóstolo Paulo, chamou o nosso corpo de humilhações. A verdade é essa. A gente vai, estica aqui, estica ali, estica acolá, estica tudo, mas não estica a vida. A Bíblia diz que a gente não consegue, com toda a nossa engenhosidade, acrescentar um palmo que seja. Não consegue. Pode amarrar a pessoa a uma máquina e ela ficar com uma vida vegetativa artificial. Um dia vai parar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E pelo que nós estamos lutando? Qual é a principal razão da nossa existência e da nossa vida? É importante que a gente compreenda isso aqui. No momento que a gente se converte, eu fui para Brasília, e aí cheguei e fiz um check-up e descobri coisa que eu não queria descobrir. Um check-up, e comecei a usar óculos. Era casca grossa, muito durão. Disse, como assim? Eu sou lá homem para usar óculos? Estava chegando quase nada, miopia. Irmãos, aí fiz a consulta, pastor Juscelino, fiz a consulta, meu amigo. E quando eu cheguei lá na porta da PIB de Braslândia, Brasília é uma cidade muito bonita, muito organizada, planejada. Lá tem estações definidas, está na primavera agora. Se passar lá, você vai ver a cidade linda, ipês, flamboyante, etc. Na porta da igreja tem alguns ipês. Pela primeira vez na vida eu fui usar óculos. Aí quando eu cheguei na igreja, desci do carro, botei o óculos, quando eu olhei para cima, que eu vi os ipês, a lágrima rolou. É porque eu sou um homem durão, viu, irmãos? Mas a lágrima rolou. Eu disse, meu Deus, essa beleza está aqui todo o tempo, e eu não estava vendo. Pela dureza do meu coração, eu não estava tendo sensibilidade para me permitir contemplar essa beleza. Eu estava acostumado com a vista embaçada, turva. E muita gente, irmãos, na vida espiritual está assim. No dia que você colocar as lentes do Evangelho, que Jesus tirar o prepúcio do seu coração, fizer o transplante cardíaco que Ezequiel profetizou, tirando o coração de pedra, botando o coração de carne, que ele começar a fibrilar, pulsar, bater, e Deus colocar as lentes do Evangelho, você vai chorar. Escreva o que eu estou lhe falando, você vai chorar. Vai dizer, meu Deus, como é que eu passei tanto tempo da vida sem ver o resplendor da tua majestade? Apóstolo Paulo, irmãos, era um homem de conhecimento enciclopédico, poliglota. Uma vez ele ficou preso, não cumpriram o devido processo legal. Quando descobriram que ele era um cidadão romano, disseram assim, meu Deus, solta o homem agora. O quê? Soltar? Negativo, meu irmão. Você me prendeu sem processo, não vai soltar assim de jeito nenhum. Outra vez chega o carcereiro, quer conversar em que idioma? Escolha. Conversar em quê? Em grego, hebraico, poliglota, naquele tempo.
Estudou aos pés de Gamaliel, Harvard de seu tempo. Quando ele conheceu a Jesus, e Jesus brilhou diante dele, escamas caíram dos seus olhos. Ele diz assim: depois que eu conheci a Cristo, eu passei a considerar todas as outras coisas como esterco, como refúgio. Imagine, a gente gosta de colecionar troféus com decorações. Ele enchia a prateleira, mas diz assim: no dia que eu conheci a Cristo, aquilo ali foi igual o cocô de vaca lá do pasto. Se servir para alguma coisa, é para tocar fogo quando tiver sequinha, para ser o espanta-mosquito natural, e só. Porque eu conheci algo sublime. A conversão faz isso. O arrependimento que gera a conversão para a salvação faz isso. Nos ajuda a ver a beleza, a olhar para a mulher que Deus nos deu, para a esposa dizer assim: é o que eu preciso. Eu não preciso de nada mais do que isso aqui. Olhar para o homem que Deus te deu e dizer: glória a Deus pela bênção que Deus me deu. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Você começa a se deslumbrar e se realizar com privilégio, como dizer: eu posso entrar na sala do trono, eu posso entrar na presença de Deus, porque antes eu não podia, era só por meio do sumo sacerdote de tempos em tempos. Mas a Bíblia diz que agora ele abriu um novo e vivo caminho e o pavimentou com seu próprio sangue, e agora eu tenho acesso à presença do Pai. Eu posso me lançar na presença dele. Mas isso é possível por meio de quê? Da conversão, do arrependimento. Irmãos, eu jogaria saliva fora se primeiro eu não pregasse a vocês sobre essas verdades basilares e pivotais do Evangelho e da Palavra de Deus. Nós recebemos, pastor Juscelino, lá em nossa igreja, o coral da Cristolândia. Nós temos uma unidade da Cristolândia, um projeto belíssimo dos batistas brasileiros. Irmãos, nós temos dezenas espalhadas pelo Brasil. Lá pertinho de nós, a cerca de 25 quilômetros, tem a Cristolândia, Distrito Federal e Goiás. Aí fomos lá visitar, perguntar em que podíamos ser úteis, e combinamos no encerramento da promoção missionária que o coral fosse cantar. Eu acredito que não teve ninguém que ficou de olho enxuto. Porque quando aqueles homens, irmãos, bonitos, fortes, chegaram naquele palco, com o rosto cheio de luz, e ali muitos estavam na drogadição, na sarjeta, mendigos, entregues à própria sorte, completamente humilhados e degradados. Quando aqueles homens subiram ali, irmãos, num processo de restauração, de cura, de libertação, aquilo foi lindo. Foi lindo. São Paulo tentou resolver o problema da Cracolândia lá, não conseguiu. Chegou metendo porrada por cima de todo mundo, espalhou pelos bairros ricos. E o pessoal disse: não, aqui não, tá bom, então volta para onde vocês estavam. Até que Deus levantou nossa denominação para plantar lá dentro a primeira unidade da Cristolândia. E ali, irmãos, centenas de pessoas foram restauradas. Quando esse pessoal foi em nossa igreja, começou a cantar, eu me emocionei várias vezes. Eu disse: meu Deus, o crack é muito forte. O ox é muito forte. O álcool é extremamente forte. Embora muita gente o subestime. Mas o poder do Senhor é incomparavelmente maior. O Senhor está fazendo por esses homens aquilo que a tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que a Bíblia nos diz. E Deus tem poder para fazer isso e muito mais, por meio da conversão, por meio da regeneração. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falei para vocês que eu morei em Belém 12 anos. E Belém, comentei com o pastor Juscelino, eu acho que é um dos lugares do planeta Terra que mais chove. Teve ano que eu contei 20 dias do ano inteiro que não tinha chovido. Todos os dias chove, todos os dias. Antigamente era no horário britânico, 15 horas. Podia estar um sol a pino de rachar, temporal caía, mas também chuva rápida. No entorno de Belém tem cerca de 200 ilhas. E algumas vezes nós saímos com parceria Sociedade Bíblica do Brasil, no Barco da Bíblia, Luz na Amazônia, para evangelizarmos algumas ilhas, comunidades ribeirinhas. Ilha de João Pilatos, Ilha dos Macacos, enfim, são cerca de 200 ilhas. E aí, irmãos, uma daquelas viagens, eu entrei lá na cabine, não sei como é que chama, do piloto lá, e tinha um equipamento ali em cima, não é volante, né? Tem um nome disso aqui tudo. E aí tinha um equipamento marcando assim, 80, 100, 120.
150. Eu digo, não, velocidade não é, porque eu estou vendo que está deslizando aqui na velocidade cruzeiro igual. Meu amigo, o que é isso aí? Não, é tipo um sonar, ele está mostrando a profundidade. Aí eu, maranhense, de Alto Parnaíba, criado perto das Caieiras, sem saber nadar, em cima de 120 metros de água. Meu Deus do céu, e agora? Cacei o colete, afivelei, 120 metros, é muita água. Alguns dos maiores rios do mundo passam em Belém do Pará. Rio Amazonas, Rio Tapajós, Rio Madeira, enfim. Irmãos, mesmo que a gente pegasse toda aquela água, toda a água de todos os mares, todos os rios, Rio Balsas, Rio Parnaíba, Rio São Francisco, Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Tapajós, Rio Xingu, a água de todos os oceanos, de todos os mares, e passássemos pela alma de um único homem, para remover o seu pecado, nós não conseguiríamos. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, a água sanitária não tira, Vênice não tira, que boa, soda cáustica não tiram. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ainda que a nossa alma tenha marcas, manchas, nódoas do pecado, o encardido do pecado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar do pecado e nos limpar de toda iniquidade e de toda injustiça. Ainda, diz a Bíblia, que os pecados sejam vermelhos como escarlata, muito, muito vermelhos, vermelho vivo, diz a Bíblia, eu os tornarei mais brancos do que a neve. Esse é o poder do nosso Deus, Ele tem poder para limpar, para desencardir, tirar a nódoa do pecado que Satanás cravou em toda a humanidade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que quer fazer transformações na vida de todas as pessoas, na minha vida e na sua vida. Eu nunca abro mão de pregar uma mensagem sobre arrependimento. Eu lembro que eu preguei uma vez, é problemático a gente dizer as coisas, porque tudo é transmitido, graças a Deus, na PIB de Teresina. Foi um congresso de jovens, e aí foi um acampamento, há muito tempo. E na hora eu fiz um apelo para a salvação. Eu sempre faço, só se não deixarem. Se eu pregar uma mensagem, provavelmente vai ser sobre salvação. 3, uma é certeza. Rapaz, pianista, era pianista da igreja. Tocava, foi para o acampamento, conduziu todo louvor. Na última noite fiz um apelo de salvação. Rapaz falou, disse, pois não, o que é para fazer? Pastor, eu estou entregando minha vida para Jesus. Ele ficou perplexo. Ele já tinha uma ancestralidade na igreja. Não importa. O pastor Exaltino contou que trabalhava na Casa Publicadora Batista, no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, e teve um congresso de evangelização. E tinha uma igreja ali, acho que Itacuruçá, na época o pastor era um americano, e o filho dele também era pastor daquela igreja. E na última noite foi feito um apelo de conversão, e aquele pastor, que era filho do pastor da igreja, mas também era pastor, foi à frente. Pois não, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Todo mundo ficou em choque. Mas, irmãos, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Eu amo as minhas filhas. Todos os dias eu oro pela salvação delas. Liz, a primogênita, tem 7 anos, vai fazer 7 anos em novembro. Ela converteu-se em casa. A gente ficou muito feliz. Nós evangelizamos a nossa filha. Nós não terceirizamos a responsabilidade. Eu sou pastor, mas eu sou crente, eu sou pai, ela é minha filha. Eu quis ter esse privilégio de pregar e diariamente nós ministrávamos sobre a vida e ministramos sobre a vida das nossas filhas. Irmãos, aquilo marcou meu coração, porque isso aqui explica tanta luta que às vezes a gente enfrenta dentro de igreja. Nós fizemos um seminário lá na igreja, que foi sobre, um seminário batista, embora o nome não pareça, Batalha Espiritual e Libertação. Convidamos o pastor Valdeir Contaife, que é quem dá treinamento para os missionários da Junta de Missões Nacionais. Ele falou que teve um caso dificílimo lá na região de Planaltina, no Distrito Federal. Brasília é sui generis, ela não tem cidade, ela tem região administrativa, e eleição só a cada 4 anos. Não tem prefeito, e aí tem uma região chamada Planaltina. A igreja estava com uma crise imensa, que ninguém conseguia resolver. Entre eles não conseguiam resolver, nem com a presença do pastor. Pediram ajuda para a ordem. Aí o pastor foi lá, o pastor Valdeir, ele tem um dom muito aguçado de discernimento espiritual. Existe uma região toda de magia no Distrito Federal chamada Vale do Amanhecer, famosíssima. Você vai lá qualquer dia, qualquer hora, você vai ver a cidade inteira voltada para aquilo. O pessoal fantasiado, com roupa mesmo, que envolve
talvez eu não use as expressões corretas, algo como bruxaria e tal. E ele foi plantar uma igreja lá dentro. E tem uma forte experiência espiritual em relação a isso, discernimento de espírito. Na época ele era presidente da Ordem dos Pastores do Distrito Federal. A igreja pediu ajuda, foi. Quando chegou, irmãos, naquele ambiente, uma sessão muito tensa, daquela que sai muita ferida, muita sequela para todo lado, tudo inflamado, qualquer toque mais suave que você der, a pessoa uiva de dor. E aí, o pastor estava sentado na mesa, a irmã se aproxima e fala um monte de coisas impronunciáveis, para eu falar agora. E o pastor Valdir disse que ficou com o coração tão perturbado com aquilo. A mulher era tipo uma vice-presidente da igreja. O pastor se aproximou dela, quem o conhece, ele é um homem extremamente sereno, foi para a Tailândia, agora está na Tailândia sendo missionário. Se aproximou daquela mulher e sentiu de Deus, de ministrar sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu ordeno que você saia. Serenamente, chegou ao lado dela, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia. A mulher caiu. Vice-presidente da igreja. Vice-presidente. Ele chegou perto, ela estava ainda desacordada, começou a despertar. O que está acontecendo aqui? Irmã, a senhora se lembra do que aconteceu aqui nos últimos minutos, nas últimas horas? Eu não me recordo de nada. Aconteceu isso, isso e isso. Ministrou ao coração dela. Fez um convite de salvação. Naquele dia, aquela mulher entregou a vida para Jesus. Tem casta de demônio que não sai senão por oração e jejum. Discernimento espiritual você não compra, já falei, na prateleira do hiper. É fruto de intimidade com Deus. Os apóstolos do Senhor passavam e alguém diz assim, aí vão 2 servos de Deus, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia dela. Palavra pode ser a melhor que for, se for na boca de Satanás não é palavra de Deus, é palavra do diabo. E tem que ser discernido por meio da capacidade espiritual. E é isso que Deus deseja nos dar. E só vai ser possível por meio da conversão, por meio da salvação. Quando você e eu experimentamos a salvação, descortina diante dos nossos olhos o esplendor do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo perseguia, matava crente, achando que estava prestando um favor para Deus. Não lhe faltava religiosidade. Ele vem de uma ancestralidade que até o tutano ele era judeu. Em todos os sentidos, em todas as graduações, mas ele não tinha experimentado a salvação em Cristo Jesus. Não se perguntou, você é religioso? Você ama a Deus? Sim. Não. Você já tem a Cristo como seu único Senhor e Salvador? Ele não tinha. Ele não tinha. Então, quando ele conhece a Cristo, ele rejeita todo o seu passado. Ele diz assim, agora eu conheci o esplendor de Cristo. O homem que perseguia, o homem que matava crente, que consentiu, foi cúmplice na morte de Estevão. E a Bíblia diz isso claramente em Atos dos Apóstolos. Foi tornado por Deus o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Porque Deus o regenerou, porque Deus o transformou. E os princípios se tornaram pujantes, latentes no seu coração e na sua alma. Deus deseja tratar o coração de todos nós, de você que está aqui, você que está acompanhando a transmissão pela internet. Deus deseja fazer uma obra sobrenatural na sua vida. Se botar uma equipe clínica de multiprofissionais para se debruçarem sobre você, eles não têm poder e capacidade comparáveis ao de Cristo Jesus. Ele tem um poder que vai além de toda dimensão, toda compreensão humana para fazer exatamente o que nós precisamos. Botar no eixo o que tem que ser colocado, ajustar, aprumar, equilibrar, desintoxicar, drenar o que não presta, tirar o esgoto, a podridão, o lixo da nossa alma, para que nos tornemos vasos de honra, com capacidade de sermos cheios pelo seu Santo Espírito. Aí vai ser muito fácil, muito mais fácil. Você vai ter até prazer de viver os princípios inegociáveis, porque aquilo é que vai pulsar o seu coração, sua alma e sua vida. Caminhando para o fim da mensagem, Deus usou o apóstolo Tiago para nos dizer, Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Orgulho é algo do diabo. Cuidado. A W. Tozer dizia que o orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. Cuidado com o orgulho, cuidado com o orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E no Salmo 51:17, Deus usou o salmista para dizer, ao coração quebrantado, Deus não desprezará. Deus falou contigo nessa noite? Deus falou ao teu coração? Converse com Deus agora.
Conversa com o Senhor. Talvez você chega nessa noite aqui com o coração estilhaçado, triturado. Senhor, meu passado foi tão pesado, foi tão difícil. Senhor, a Tua palavra clareou meu entendimento nessa noite. Eu entendi, Senhor, que eu não fui feito para uma vida de pecado, mas eu fui feito para a glória do Senhor. Pai, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados nessa noite. Pai, eu fui criado para a Tua glória e para o Teu louvor. A lei do pecado e da morte pode ter reinado em mim até aqui, mas eu quero Te pedir que a lei do Espírito e da vida prevaleçam em nome de Jesus. Pai, eu quero consagrar minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou na Tua presença. Eu quero ser um instrumento vivo nas Tuas mãos dentro dessa cidade. Pai, eu quero ser usado pelo Senhor para o Teu louvor em nome de Jesus. Pai, meu coração está todo ferido, está todo machucado, mas ele é Teu e eu quero Te devolver nessa noite. Pai, eu não quero simplesmente ser conhecido como um membro, um religioso, mas eu quero ser conhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se Deus falou contigo nessa noite, você quer fazer uma aliança com o Senhor, primeiro eu quero fazer um convite para salvação. Se você ainda não tomou essa decisão, mas hoje o Senhor Jesus está te chamando para dizer assim: eu quero que você seja comprado e lavado pelo meu sangue. Até aqui você foi bastardo, até aqui você era só criatura, mas hoje você vai ser adotado e recebido como um filho amado de Deus. Se você de todo o seu coração crê, ainda não tomou essa decisão e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, levante corajosamente sua mão nesse momento, que onde você está eu vou orar por você. Alguém não fez isso e faz isso hoje? Amém, louvado seja Deus. Nós temos mais alguém nessa noite? Você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas hoje de todo o coração você crê. Levante sua mão, entregue sua vida para Jesus. Sim, pastor, eu creio, eu quero me tornar um crente em Jesus Cristo. Tem mais alguém nessa noite? Você está afastada dos caminhos do Senhor e hoje deseja se reconciliar com Deus, refazer aliança? Levante sua mão, corajosamente. Nós vamos orar por você, pela sua vida em nome de Jesus. Convite agora, o terceiro apelo para a igreja. Você entende que precisa firmar a aliança com o Senhor, de ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Percebe que até aqui tem vivido do seu próprio jeito, da sua própria maneira, mas hoje você quer firmar uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, eu quero que toda a minha vida seja dirigida pelo Senhor. Eu quero que 100% da minha agenda tenha o Teu controle. Eu quero ser um crente diferenciado nessa igreja. Eu quero ser alguém cheio do Teu Espírito Santo, de forma que isso fique evidente para todos aqueles que me conhecem, que Te amam. Eu não tenho compromisso nenhum, você vai ficar em pé ou não. O pastor não pediu nada em relação a isso. Eu estou te dando como pregador da palavra a oportunidade de publicizar aquilo que está no seu coração. Se nessa noite você sente necessidade de firmar essa aliança com Jesus, esse compromisso, mesmo sendo crente, fique em pé que eu vou orar por você, onde você está. Nós temos alguém nessa noite com essa necessidade? Fique em pé em seu lugar. Eu vou orar por você nesse momento. Nós temos mais alguém? Não vá por impulso, apenas se você crê de todo o seu coração. Pastor, essa palavra falou comigo. Deus tratou meu coração, está tratando aqui. E eu desejo experimentar essa plenitude de ser um homem segundo o coração de Deus. Eu vou orar por você agora. Senhor Deus e Pai, é o Teu povo, são os Teus filhinhos e filhinhas que estão reunidos aqui na Tua presença nessa noite. Pai, eu encomendo cada uma dessas vidas aos Teus cuidados. Eu os coloco nas Tuas santas, poderosas e incomparáveis mãos. Meu Deus, que cada um dos Teus filhos que publica nessa noite essa decisão, que seja cheio do Teu Santo Espírito. Que o Senhor manifeste o Teu poder na vida dos Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Que o maligno não tenha qualquer domínio ou influência sobre essa vida. Que elas possam experimentar a plenitude da Tua vontade, em nome de Jesus. Usa, meu Deus, os Teus filhos como vasos de honra na Tua casa, que por meio da vida deles, de toda essa igreja, o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado em Balsas, toda a região, pelo Brasil afora e pelo mundo todo, por onde o Senhor os levar, em nome de Jesus. E é para a honra e glória de Jesus Cristo que nós oramos e pela fé agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Pode sentar. Deus abençoe em nome de Jesus.